Paz de Jesus, estamos aqui mais nessa live abençoada todos os dias, de segunda a sexta às 18h45. Você que está ligado aí, começa a compartilhar aí para os seus contatos, que vai ser uma live abençoadíssima. Tem sido um alimento para o nosso coração, uma edificação e um momento de adoração ao Senhor, amém? E agora eu quero falar sobre um texto que tem muito a ver com o nosso contexto atual, né? Um contexto onde nós estamos em quarentena, em isolamento social. E aqui em Mateus capítulo 8 fala sobre um leproso. A lepra era a doença mais contagiosa da época de Jesus, do mundo antigo. Aliás, a doença mais antiga, né, do mundo. E aqui no capítulo 8 de Mateus, versículo 1 ao 3, nós vamos ler, fala sobre um leproso que teve um encontro com a presença de Jesus. Amém? Vamos ler lá? Versículo 1 diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fica limpo. Quero sim, fique limpo. Uau, que lindo isso, né? E nós estamos falando sobre uma doença que, além de ser altamente contagiosa nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, ela não tinha tratamento, não tinha cura, e ela era mortal. Ela começava a putrificar partes do corpo até que essa pessoa viesse a falecer. Essa doença hoje é chamada de hanseníase, e ela tem cura, tem tratamento, mas nos tempos bíblicos ela era uma doença mortal. E portanto, nas leis de Moisés, as leis que Deus deu a Moisés, aquele que era constatado por exame que estava com lepra, ele era isolado socialmente até a sua morte. Então ele era arrancado da sua família, da sociedade, e ela é levado para fora da cidade, no lixão da cidade. Então todo leproso, havia então um grupo de leprosos que viviam juntos, contagiados, desfigurados a cada dia, e eles estavam apenas esperando a morte. E uma das regras para o leproso era que ele avisasse as pessoas que se aproximavam, gritando assim: leproso, 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 para que as pessoas que não tinham lepra não chegassem perto do leproso. E a distância de segurança mínima era de 100 metros. Então a pessoa sã, ela tinha que ficar a 100 metros de um leproso. Veja bem, querido, que esse isolamento, ele era um isolamento muito grande, muito grande. E eu vejo o seguinte nessa doença. Essa doença, antes de matar a pessoa fisicamente, ela matava todos os sonhos dela. Então a pessoa que tinha a sua carreira, os seus sonhos, vamos dizer assim, a sua empresa, a sua formação, ela tinha que deixar tudo para apenas sobreviver até o dia da sua morte. E também um isolamento emocional, a ligação familiar. O leproso poderia ter uma esposa, poderia ter 10 filhos, ele não podia mais conviver, ou seja, a sua família já dava ele como morto, porque não podia mais conviver. Então era uma doença que não matava drasticamente, e sim matava lentamente a pessoa, ou seja, ela ia morrendo psicologicamente, ela ia morrendo emocionalmente, espiritualmente e depois fisicamente. Era uma doença que hoje nós comparamos ela ao pecado, certo? Então nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, um isolamento do Covid-19, uma doença que também ela é mortal, mas ela tem os tratamentos, os procedimentos, as precauções. Mas aqui no contexto bíblico, a lepra ela significa para nós o pecado,
porque o pecado, ela nos desfigura, o pecado, ela vai matando lentamente sem que nós percebamos. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, a humanidade, ele fala assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o pecado entrou por meio de Adão e Eva, por meio da desobediência deles, e atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade está contaminada, contagiada pela lepra do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, todos estão desfigurados, a humanidade está totalmente desfigurada da imagem de Deus. O leproso, no contexto bíblico, ele não tinha mais a sua imagem original, ele começava a se desfigurar, começava a putrificar e a perder a sua imagem original, né? E aqui nós entendemos, queridos, que o pecado faz isso conosco, não de maneira física, mas de maneira espiritual, emocional, na nossa alma. Há muitas pessoas que fisicamente estão bem, não tem doença nenhuma, não tem nenhum resfriado sequer, mas a sua alma está toda desfigurada por causa do pecado. Muitas vezes nós estamos apenas vivendo pela nossa imagem exterior. Nós estamos investindo tanto em cosméticos, em tratamentos, em cirurgias, em treinamentos, né, para que o nosso físico esteja bem, para que até a nossa saúde, né, o nosso organismo esteja muito bem. Mas muitas vezes nós nos esquecemos da nossa alma. Esquecemos de como está o nosso emocional, de como os nossos sentimentos reagem, a imunidade emocional está lá embaixo, as pessoas estão bem fisicamente, bem materialmente, mas emocionalmente elas estão totalmente desfiguradas, porque o pecado faz isso. Nós nos atentamos muito àquilo que nós estamos vendo. Nós queremos que as pessoas vejam em nós alguém totalmente saudável, né? Uma pessoa sorridente, a gente sorri para as pessoas lá fora, né? Nós queremos que as pessoas vejam em nós as qualidades. Puxa, que bom professor aquela pessoa é, que bom profissional, uau, que pessoa tão simpática, carismática. Mas só Deus sabe, só Deus e você sabe como está por dentro, como está o teu coração. Nós estamos ali, né? Nós saímos com a nossa família, né? Nós vamos para a igreja com a família toda sorridente, mas só você, a sua família e Deus sabe como é a tua convivência dentro de casa. E nesse momento onde nós estamos vivendo a nossa quarentena, o nosso isolamento social, é o momento de nós olharmos para dentro de nós. É o momento de nós investirmos e analisarmos o que está dentro do nosso coração e o que está dentro, o que está acontecendo dentro da nossa família. Há muitas pessoas que estão tendo conquistas materiais, estão sendo bem-sucedidas financeiramente, estão sendo bem-sucedidas socialmente, na sua carreira, porém a sua família está destruída. Porém a sua família está totalmente desfigurada por causa da lepra do pecado. Nós não podemos enaltecer ou evidenciar aquilo que é exterior e tentar esconder a lepra interior dentro de nós. Nós necessitamos avançar e dar passos para que Deus trate o nosso coração. E nesse texto é interessante que nós vemos um leproso que deveria estar isolado socialmente. Ele enfrenta uma multidão, ele se arrisca, né, para poder se achegar a Jesus. Só Jesus
pode curar a lepra do nosso coração. Só Jesus pode tratar uma família totalmente desfigurada, uma família totalmente desestruturada, um casamento desestruturado. Só Jesus pode tocar. E é necessário que nós demos passos. Sabe, quando nós estamos maus, quando o nosso coração está ruim, a nossa tendência é de termos um isolamento espiritual. Sabia disso? Sabia que quando o nosso coração está doendo, nós nos fechamos, nós nos isolamos espiritualmente e emocionalmente? Há tantos casais que estão isolados emocionalmente um do outro. Sabia disso? Há tantos casais que apenas sobrevivem juntos, mas estão isolados emocionalmente. Eles privam um ao outro, né? Não só da intimidade sexual, mas também do seu sonho, dos seus projetos, né? Do diálogo. Há pessoas que apenas estão ali para fazer uma função. Ó, eu trabalho, trago o suprimento, e você cozinha, e você arruma a casa, e assim a gente sobrevive. Não, amados, não é esse o plano de Deus. Deus não te criou, Deus não criou o casamento, Deus não criou a família para sobreviver de maneira desfigurada. Deus criou o homem à imagem e à semelhança. Deus criou o casal para viver em comunhão juntos um com o outro e com o Senhor, para que na viração do dia, lá no Jardim do Éden, eles estivessem comunhão com a presença de Deus. Ah, queridos, tem tanta família que está bem fisicamente, no seu suprimento, mas eles esquecem também da comunhão com a presença de Deus. Tem tanta gente por aí que vai para a igreja, que frequenta os cultos da igreja, que tem até o seu ministério, tem o seu cargo ministerial na igreja, mas dentro de casa não estão isolados espiritualmente de Deus. Estão isolados porque o pecado faz isso, traz um isolamento. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, qual foi a primeira atitude de Adão e Eva? Vocês lembram? Eles se esconderam de Deus. E Deus pergunta: onde vocês estão? Não quer dizer que Deus não sabia, que Deus foi surpreendido por um esconde-esconde de Adão e Eva, não, mas porque eles saíram do centro da vontade de Deus, eles se isolaram espiritualmente de Deus. Nós precisamos, queridos, entender que o pecado faz isso, e por mais que você esteja bem por fora, por dentro você necessita, e eu necessito de um toque de Deus. Agora minha pergunta é: onde Deus precisa te tocar? Onde você precisa apresentar a sua lepra para Deus? Qual é a área da sua vida que você sente que está leproso, que está desfigurado, que está machucado, que está putrificando, e você precisa apresentar a Jesus? Essa é a hora, queridos, no momento de quarentena, no momento onde você tem a oportunidade de juntar a sua família, também é a hora de você apresentar as lepras da sua casa para Jesus. Também é a hora de você vencer a barreira da multidão que está impedindo você e a sua casa de se achegar a Jesus e se achegar a Ele. É momento de você rasgar o teu coração e dizer: Jesus, toca a nossa lepra. Jesus, vem, Senhor, vem, toca, vem limpar o nosso casamento, vem limpar, Senhor, a dureza do meu coração, vem me curar, Senhor, daquela mágoa, daquela briga no passado, daquela traição no passado, daquele momento onde eu me fechei ao meu pai, à minha mãe, daquele momento onde eu me fechei ao meu esposo, à minha esposa. É hora de deixar Deus tocar, é hora de você buscar a presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa, querido. Jesus não foi ao encontro desse leproso, foi o leproso que foi ao encontro de Jesus. Deixa eu falar outra coisa, querido. Não foi a esposa do leproso que foi ao encontro de Jesus para buscar um milagre, foi o próprio leproso. O que eu estou querendo dizer, querido? Que o passo do milagre, o primeiro passo não começa pela tua esposa. Você que está me ouvindo, não é a tua esposa que tem que dar o primeiro passo.
Esposa, não é o marido que tem que dar o primeiro passo. Filho, não é o seu pai e a sua mãe que tem que dar o primeiro passo. É você. Se você está ouvindo, é você que precisa dar o primeiro passo. Ah, mas a culpa não foi minha, não fui eu quem fiz. Não importa, querido. Não importa por onde veio a lepra. Não importa por onde você foi contagiado, mas você precisa do toque do Espírito. Se você quer mudar o teu casamento, você é a primeira pessoa a ser tocada por Jesus. Se você quer mudar o relacionamento com o seu filho, você é a primeira pessoa. Se o seu filho está rebelde, se o seu filho está respondão, se o seu filho não quer saber de conversar com você, a primeira pessoa que precisa ser tocado por essa lepra não é ele, é você. É você. Se o seu pai está de cara virada com você, a primeira pessoa a ser tocada é você. Busque o toque de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia. A pessoa mais interessada em te limpar, em te purificar e te restaurar, sabe quem que é? O próprio Jesus. Jesus disse para o leproso: eu quero. Esse é o meu desejo. O desejo de Jesus é de tocar a tua vida. Só que é você quem tem que dar o passo. É você que precisa se posicionar para receber um milagre, para receber o toque. E quando você recebe esse toque, amado, toda a sua família também recebe. Quando você recebe esse toque, toda a sua casa é transformada. Então, seja um agente de transformação. Seja o leproso corajoso. Seja o leproso ousado que vai enfrentar toda a multidão do julgamento, da religiosidade e vai receber o toque de Jesus. Busque a presença de Deus na sua vida e para toda a sua família. E olha só, por fim, adore a Jesus. Adore a Jesus na sua casa. Adore a Jesus em todo o tempo. Adore a Jesus lavando louça. Adore a Jesus arrumando a casa. Adore a Jesus trabalhando. Adore a Jesus. Receba o toque e adore a Jesus a qualquer custo, com todo o seu esforço. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado na sua família. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar pela sua casa nessa hora, para que você seja o agente do toque, da libertação, da cura na sua família. E depois eu quero dar um recado, amém? Você pode fechar os seus olhos, você pode elevar o teu coração ao Senhor nessa hora. Senhor Deus, nós buscamos a tua face. E nós buscamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o maior interessado em tocar os nossos corações. O Senhor é o maior interessado em que cada filho e cada filha não viva uma vida de isolamento espiritual, uma quarentena espiritual. Não, Senhor. Ah, Senhor, nós somos pecadores. Senhor, em nós habita a natureza pecaminosa, mas Jesus Cristo morreu por nós. E por meio da sua morte e ressurreição, o seu sangue derramado nos purificou e nos deu o acesso novamente, a conexão, para que do isolamento nós tenhamos o relacionamento com o Pai. Senhor, venha restaurar a nossa imagem original, venha restaurar o design original da nossa alma, aquilo pelo qual o Senhor criou, o projeto original que o pecado distorceu e desfigurou. Senhor, toca a vida do marido, Senhor, que está com o coração fechado. Toca a vida da esposa que está ferida. Toca, Senhor, a vida do filho que está revoltado. Toca nessa família para que seja uma família segundo o teu coração. O ministério, primeiro ministério, o mais importante ministério que o Senhor criou. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor faça o teu milagre. Aquilo que o homem não pode fazer, que a medicina não pode fazer, aquilo que nenhuma ciência humana pode fazer. Vem, Senhor, com o teu toque nessa hora, no nome de Jesus. Quebra toda barreira, quebra todo isolamento, Senhor, para que nós possamos viver a tua boa, agradável e perfeita vontade nesse tempo de quarentena, que seja um tempo de relacionamento com a tua presença nos nossos lares. Nós assim oramos, louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uau, que presença maravilhosa. Amém. Glória a Deus. E eu quero aproveitar
e dizer para vocês que nós lançamos essa semana um projeto que vai transformar a tua casa, um projeto que vai transformar a história da tua vida, da tua família, que é o projeto Culto em Família. Nós temos células online, nós temos cultos online, mas nada disso substitui você e a sua casa cultuando a Deus. Então nós lançamos o projeto Culto em Família, lançamos um roteiro com material, né, com todas as instruções, com todo o estudo para você semanalmente parar tudo, marcar um horário, você, tua esposa, você, teu marido, tua família, juntar, parar tudo, desligar o celular, desligar a TV, desligar a internet e cultuar a Deus na sua casa. Esse é o maior projeto da humanidade. Cada casa, cada lar sendo uma igreja que adora ao Senhor. Então, se você não recebeu, se você não está ligado nisso, entre em contato conosco, busque a gente pelas redes sociais, nós vamos fornecendo todo o material e todas as instruções para que semanalmente, no horário que a tua família determinar, vocês tenham um tempo de adoração, de culto ao Senhor. Amém? Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos às 18h45 aqui. Também sábado, né, amanhã, nós estamos com o nosso culto às 19h30. Também domingo às 9h da manhã e às 18h, cultuando a Deus. Mas não deixe de cultuar com a sua família. Amém? Deus abençoe e até amanhã.